Graça e paz, meus irmãos, louvado seja o nome do nosso Deus. Estamos em mais um domingo, onde vamos nos reunir, você na sua casa, cada um na sua casa, para estudar a palavra de Deus e para louvar a esse Deus tão maravilhoso. Eu convido você a orar comigo nesse instante. Santo, eterno, maravilhoso Deus, glorioso Pai, nós te louvamos, Senhor amado, por mais esta manhã, ó Deus maravilhosa, de mais um domingo, primeiro dia da semana, Senhor, de uma semana que Tu preparaste para nós, Senhor amado. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, que nós temos de poder nos reunir para Te adorar e para estudar a Tua palavra, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes, Pai Celeste, todo o Teu povo, Senhor, cada servo Teu, Senhor, que está, ó Deus, liberando este tempo, Senhor, para estudar a Tua palavra, Pai amado. Amém. Que, ó Deus, nós possamos ter um dia, uma manhã de EBD abençoada, Senhor, para cada um de nós. Fica conosco, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Também quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 8. Que diz assim, versículo 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Amém? Que Deus aplique essa porção da sua palavra lida nos nossos corações. Vamos louvar o nosso Deus com um cântico do cantor cristão 339 com a irmã, com a diaconisa Marta. Amém. Oh, não consinta tristezas dentro do teu coração. Oh, não consinta as tristezas dentro do teu coração. Tendo fé firme no Mestre, segue-o sem hesitação. Não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembras que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos verem trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consenti que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor. Paz e prazer em tu em breve receberás do Senhor. Não consenti que qualquer dor ou tristeza
vem apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Amém. Amém, glória a Deus. O texto que nós lemos, o Tiago diz que nós devemos ficar alegres, né, sentir alegria quando formos provados. Por quê? Porque essa provação vai fortalecer a nossa fé, essa provação vai nos dar paciência, essa provação vai nos ensinar a ter perseverança. E a gente não pode de maneira nenhuma deixar ficar triste. É não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar o nosso temor e o nosso amor. Amém? É caminhar com Cristo, passando pela prova, para sermos aprovados e chegarmos no céu. Nós vamos, nesse momento, orar intercedendo pela nossa igreja e pelas famílias. Maravilhoso Deus, soberano Pai que está nos céus, nós te louvamos, Senhor amado, porque sabemos que quando nós nos dispomos a falar contigo, Senhor, tu estás já pronto a nos ouvir, Senhor amado. E nós, ó Deus, queremos nesse instante apresentar a nossa igreja, ó Deus, a IBNC, pedir, ó Deus, que tu abençoes cada membro, cada congregado, Senhor amado, que eles possam ser fortalecidos, ó Deus, cada membro, cada dia mais seja fortalecido por Ti, Senhor, que os congregados, ó Deus, aqueles que estão já iniciando o discipulado, que Tu possas abrir as suas mentes, ó Pai Celestial, e eles possam cada dia mais aprender mais e mais de Ti, Pai Celestial. Abençoa toda a liderança da IBNC, ó Deus, abençoa os nossos pastores, ó Pai Celestial, e que, ó Pai amado, nós possamos cada dia, Senhor, estar unidos trabalhando em prol do Teu reino, Senhor amado. E que esta igreja aqui, ó Deus, faça a diferença nesta localidade, Senhor. E nos ajuda, ó Deus, na nossa reforma, Senhor. Que em breves dias nós possamos estar dando início a esta reforma, Senhor. A reforma do nosso templo, para que possamos, ó Deus, daqui a pouco, estar de volta ao nosso templo, louvando, cultuando o Teu santo nome, ó Pai Celestial. Que nós possamos, ó Deus, chegar ao ponto de nós podermos fazer esta reforma. Tu és o dono do ouro e da prata, Senhor amado. E nós já te agradecemos porque Tu tens providenciado, ó Pai Celestial. E nós sabemos que em breve, Senhor, estaremos dando início a esta reforma, Senhor, confiando em Ti, Senhor amado. Pai, nós também queremos te apresentar as famílias, ó Deus. Primeiramente, ó Deus, as famílias que compõem a IBNC, Pai amado, Tu possa visitar cada lar, ó Deus, cada família, Senhor, abençoando, ó Deus, fortalecendo, blindando, Senhor, as famílias dos ataques do inimigo, Senhor amado. Abençoa, ó Deus, as famílias vizinhas aqui, ó Pai Celeste, que nós, ó Deus, como servos de Deus, possamos ser, ó Deus, exemplos para estas famílias, ó Deus. Amém. E elas possam ver, Senhor, que há esperança em Ti, Senhor. Que apesar dos ataques do inimigo, Senhor amado, em Ti as famílias são fortalecidas, Senhor. Amém. Abençoa, Deus, as famílias do nosso estado, do nosso país, as famílias no mundo inteiro, que têm sido atacadas, ó Deus, por líderes, ó Deus amado, que vêm querendo desfazer esta instituição que é Tua, Senhor. Mas, ó Deus amado, sendo essa instituição Tua, nós cremos, ó Deus, que o inimigo não vai ter poder para desfazê-la, Pai Celeste. Em nome de Jesus, nós entregamos todas as famílias da terra, Senhor. Que Tu possas abençoar e derramar a Tua graça e a Tua misericórdia. No nome santo de Jesus, nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amém. Amados, todos os domingos nós estamos assim tentando trazer uma participação de uma sala. E hoje nós vamos ter a participação da classe dos adultos, com a participação do Márcio e da Josi, representando a sala dos adultos. Meus amados, fiquem atentos e que vocês jovens se preparem, vocês pais conversem com suas crianças, com os jovens, com os adolescentes, para que possa haver uma participação cada domingo, uma sala, um representante da sala participar do culto da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos, nesse instante, passar a palavra para o Ministério de Louvor. Nós vamos adorar ao Senhor junto com o Ministério de Louvor. Em seguida, vamos ter a participação da sala e as aulas infantis e de adultos.
E para tudo isso, nós vamos entregar nas mãos do Senhor, orando com a diaconisa Marta. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, Deus. Amém, Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua graça e a tua misericórdia sobre nós, ó Deus. Amém, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por mais uma escola bíblica dominical, Senhor. Louvado seja Que o Senhor possa continuar abençoando, ó Deus, ricamente, ó Deus, este departamento, Senhor. Amém, Jesus. Abençoando, ó Deus, a vida do professor, o diácono Wendy, ó Deus, que o Senhor possa continuar derramando graça, misericórdia e sabedoria, ó Deus. Amém, Jesus. E que nós, como os alunos, possamos aprender mais da tua palavra, ó Deus. Nos alimentar mais da tua palavra, ó Deus. Amém, Senhor. Abençoa os alunos, aqueles que vão estar participando, ó Deus. Que nós possamos colocar, Senhor, não somente assistir, mas nós possamos praticar no nosso dia a dia. Amém, Jesus. Em nome de Glória a Jesus, Deus. para a glória do teu nome. Fica conosco. Amém. E amém. 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 Deus abençoe a todos. Boa aula. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vês. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Fale forte. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quero sempre estar diante de ti, no teu colo. Pronto? Cante comigo. Pronto pra sentir e receber o teu poder. Além do véu. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir, fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual som imbatível Além do véu. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar teu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar, combater e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual unção imbatível. Uma só palavra. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confio. Tua palavra que é criadora, Senhor, teu nome, esse nome de Jesus que está aqui no nosso meio nesta noite, que está aqui, Senhor, que nós possamos sentir a tua presença, Senhor. Oh, louvado Uma seja só o palavra teu que nome. Deus mandar vai Tua fazer a minha palavra diz, ó vida Deus, de medroso, mudar. região do teu Meus nome. lugares Tu eu estás vou presente no nosso triunfar, meio. pois eu sei que só em O ti Senhor confio. brilha, Senhor, com teu poder. Que o Senhor venha Quiser me curar. Que o Senhor venha combater, não há restaurar. nada que
Que o Senhor venha libertar. Que o Senhor venha fazer a tua vontade em nossos corações, Pai. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus possa invadir os nossos corações nessa manhã. A paz que excede a todo entendimento humano, ela possa estar invadindo o nosso ser, o nosso coração. Iremos meditar aqui no texto da palavra do Senhor e em seguida estaremos louvando a Deus. O texto encontra-se em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25, que diz o seguinte: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns, mas antes façamos a admoestação e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Esse texto é um texto muito rico da palavra do Senhor. Teríamos muita coisa para meditarmos nessa passagem, mas eu gostaria de destacar aqui 4 advertências que o texto nos traz. O primeiro dela é que a primeira advertência do texto que é trazido para nós é que diz que nós precisamos nos aproximar de coração, ou seja, que nós tenhamos uma entrega verdadeira ao Senhor. A segunda advertência que o texto nos traz é que nós precisamos guardar a nossa viva esperança, crendo que aquele que prometeu é fiel. E a terceira advertência que o texto nos traz é que nós precisamos viver bem entre os nossos irmãos. Como diz o Salmo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E em quarto lugar, quarta advertência que o texto nos traz, é que nós não devemos deixar de congregar, de estarmos juntos, de estarmos adorando junto ao Senhor, de deixarmos de congregar. Porque, principalmente, o texto traz essa advertência que a vinda do Senhor ela está muito próxima. E nós precisamos estar unidos como igreja do Senhor, como irmãos, como corpo de Cristo. Nós precisamos estar unidos em Cristo. Amém? Só recapitulando as advertências, que primeiro que nós precisamos nos aproximar do Senhor de coração. Em segundo, que nós precisamos guardar a viva esperança, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Terceiro, que nós precisamos ver bem como irmãos. E quarto, que nós não devemos deixar de congregar. Amém? Porque podemos observar e ver que está muito próximo a vinda do Senhor. Louvemos ao Senhor nessa hora. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus
derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. nos dias redimidos por seu sangue. Lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Redimidos Por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. e na força do Espírito Santo Nós proclamamos assim que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Aleluia. Olá, crianças! A história de hoje se chama Naamã e o Rio Barrento. O verso para decorar está no livro de João, no capítulo 1, verso 16, e diz: todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. A mensagem é: a graça de Deus é para todos. Você pode fazer uma coisa? Toque os seus cotovelos. Depois, friccione levemente os seus polegares. Que parte foi mais sensível ao tato? Há muito mais nervos em seus dedos do que nos cotovelos. Deus nos deu nervos especiais para quando tocarmos alguma coisa,
sabermos se ela é quente, fria, dura, macia ou se provoca dor. Os leprosos perdem a sensibilidade do tato, e foi assim que aconteceu a um homem que tinha lepra. Naamã era o comandante do exército da Síria. Ele era famoso por suas lutas e era amigo íntimo do rei. Certo dia, esse guerreiro ficou muito doente. Sua pele começou a ficar seca, tornou-se esbranquiçada e começou a cair. Ele começou a perder a sensibilidade do tato. Naamã não sentia mais o contato com as coisas. Ele tinha lepra, uma doença que nenhum médico podia curar. Uma garota israelita trabalhava para a esposa de Naamã. Era uma cativa trazida de um dos ataques repentinos contra Israel. A garota vivia longe de seu lar, entre os inimigos, mas ela não tinha se esquecido das grandes coisas que Deus tinha feito por Israel. Por que seu marido não pede que o profeta Eliseu o cure? Eliseu pode curar a lepra. Naamã tinha consultado todos os médicos da Síria, tinha experimentado todos os remédios e nada tinha adiantado. Eliseu era sua última esperança. Naamã seguiu para Israel com diversas companhias de soldados sírios. Levaram carruagens lotadas de tesouros para pagar pelo milagre da cura. Que cena estranha deve ter sido, né? Eliseu não deu a Naamã nenhum remédio. Ele enviou seu servo para dizer a Naamã que fosse tomar um banho, não em qualquer lugar, mas no Rio Jordão, que corria ali perto. Naamã ficou frustrado. Eliseu nem tinha vindo falar com ele. Ele esperava que o Deus de Israel fizesse algo grandioso, mas tudo que o profeta tinha mandado dizer era que fosse tomar um banho naquele rio barrento. Não uma vez, mas 7 vezes. Ele estava pronto para ir para casa. Os rios perto da sua casa corriam muito mais depressa e eram mais claros. O Rio Jordão era barrento e não muito mais largo do que uma casa. Felizmente, um dos servos de Naamã o fez parar para pensar. Se Eliseu lhe pedisse que fizesse alguma coisa mais difícil, o senhor não faria? Então, por que acha difícil fazer algo tão insignificante? Naamã compreendeu então que a sua cura viria apenas como um presente da graça de Deus. Faria o que o profeta de Deus tinha dito. Ele se dirigiu para o Rio Jordão. 6 vezes ele mergulhou na água e nada aconteceu. Mas ao levantar-se da água pela 7ª vez, algo tinha mudado. Sua pele sem cor e seca tinha ido embora. Agora, a pele macia e saudável era de um jovem. Não tinha sido mudado apenas por fora. Naamã tinha sido mudado também por dentro. Unicamente o amor de Deus pôde fazer com que uma menina cativa, uma serva, fosse bondosa com seus captores. Somente o poder de Deus pôde realizar milagres por meio do profeta Eliseu. E apenas a graça de Deus pôde curar um guerreiro estrangeiro do seu pecado e da sua doença. Deus deseja conceder os seus dons de graça a todas as pessoas, e a você também. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus por mais uma escola dominical. E hoje, trabalharemos a lição de número 7, que tem por tema a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto, ou seja, Bildade, a gente estudou na última aula nossa, um dos amigos de Jó, Elifaz, e hoje vamos estudar esse segundo amigo de Jó, Bildade, E aí o que é que essa teologia de Bildade ela vai em desencontro, com o que pensava Jó e de fato o que diz a Bíblia acerca de Deus. Para tanto, vamos fazer a nossa leitura que se encontra lá em Jó. Vamos ler aqui alguns textos, primeiro Jó capítulo 8 e depois falaremos também lá em Jó 18 e Jó 25.
Jó capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4, que diz: Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: Até quando falarás tais coisas? E as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Agora Jó 18, do 1 ao 4 também, que diz assim: Então respondeu Bildade, aqui é o segundo questionamento dele, o suíta, e disse: Até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Versículo 4. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? E agora o terceiro argumento, de Bildade se encontra lá em Jó 25, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Então respondeu Bildade o suíta e disse: Com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos teus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Então, o que a gente viu aqui foram 3 momentos, de Bildade, ele falando aqui, tá? 3 momentos. Então, a gente vai, nesse momento, estudar acerca desse segundo amigo de Jó e acerca da sua teologia, tá? Ou seja, na visão de Bildade, que é um pouco parecida, tá? Tem semelhança com a teologia de Elifaz, é que, na verdade, havia pecado oculto, um suposto pecado oculto, de Jó. Então, é isso que ele vai estar questionando a Jó. E aí o primeiro tópico da lição fala o pecado em contraste, em oposição com o caráter justo e santo de Deus. Então, a teologia de Bildade possui semelhanças, como eu disse agora há pouco, com o seu amigo, o amigo de Jó, e amigo dele também, Elifaz. Para esse segundo amigo de Jó, no caso Bildade, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, ou seja, revelando que ele punia pessoas justas. Na cabeça de Elifaz e na cabeça de Bildade era impossível Deus punir, vamos dizer assim, entre aspas, porque na visão dele um justo não teria como sofrer, tá? Porque Deus ele não faria isso. Então, se um justo estava sofrendo, é porque era alguma consequência de pecado, algum pecado oculto. Era exatamente o que pensava Elifaz e também Bildade. E como Deus não era injusto, significava dizer, na cabeça de Bildade, que Jó ele estava em pecado e, portanto, ele deveria reconhecer o seu pecado. Bildade ele dizia, que ele asseverava que os filhos de Jó foram mortos, tá? Porque eles eram maus. Vejamos lá em Jó capítulo 8, o versículo 4. Se teus filhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao poder da própria transgressão que cometeram. Então, na visão de Bildade, os filhos de Jó eles morreram simplesmente porque eles eram maus. Ou seja, não foi aí uma ação que teve, vamos dizer assim, a permissão de Deus ou algo do tipo. Então, por outro lado, como um homem, que nesse caso era Jó, que alegava ser justo e bom, poderia desfrutar novamente do favor de Deus. Ou seja, na visão de Bildade, Jó, que estava em pecado, ele só poderia voltar à presença de Deus se ele de fato reconhecesse o seu pecado.
era o que o Bildad estava tentando ali esclarecer a Jó. O versículo 5 diz assim, ó, Jó capítulo 8, versículo 5. Contudo, se te aplicares, olha só, em buscar a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso. Então, na visão de Bildad, se Jó reconhecesse de fato que ele estava em pecado, Deus era fiel e justo para voltar a se reconciliar, né, com Jó. Então, isso é o discurso, né, do seu segundo amigo Bildad. Isso faz entender que havia uma compreensão na parte da teologia de Bildad, uma compreensão limitada da natureza de Deus, né? Ou seja, Bildad ele traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus. Ou seja, ele pensa que o sofrimento de Jó seja uma consequência de um pecado oculto. Isso é exatamente o que pensa Bildad, ou seja, é uma teologia que destaca uma meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Ou seja, qual o mérito, meus irmãos? O que é que a gente pode fazer de bom para ser reconhecido por Deus? Nada. Não há mérito, não há nada que eu faça na minha vida para que Deus diga assim, então, porque você fez isso, agora você vai ser salvo, agora eu vou lhe perdoar. Ou seja, na visão de Bildad, o homem, ele tinha o mérito, né, nesse caso aqui, de se reconciliar a Deus. Bastava dizer aqui no versículo 5, né, se te aplicares em buscar a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso. Então, essa teologia de Bildad, ela tem aqui algumas brechas, né, algumas, vamos dizer assim, incoerências, né? Olha só o que é que diz o versículo 6 também. O 6, se estiveres livre de pecados e correto em teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. Então, o enfoque de Bildad não é na graça, não é, que flui de Deus, mas no esforço humano. Ou seja, bastava Jó, dependia de Jó. Né? O esforço era de Jó. Ou seja, na teologia de Bildad, o que vale é a meritocracia, é o esforço humano nesse processo de justificação. Então, havia aqui uma inversão. Né? Ou seja, a justificação para Bildad não vinha da graça de Deus, que é o que nós cremos, mas para Bildad vinha através do esforço humano. Por isso que Bildad ele tinha um entendimento incompleto da natureza de Deus. Tá? E aí, essa incompletude, na verdade, é acerca da imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildad, aí Jó pergunta, lá no capítulo 9, versículo 2, como se justificaria o homem para com Deus? Ou seja, tá bem, se na verdade somos nós que temos que nos justificar, né, para recebermos essa graça de Deus, aí Jó pergunta, ok, como é que o homem se justifica diante de Deus? Jó, ele tinha consciência de que nenhuma perfeição humana o habilitaria a aproximar-se de Deus. Por mais perfeito que fosse aquele homem, isso não significava. Meus irmãos, nós tivemos homens importantes como Abraão, como Moisés, profetas, reis como Davi, Salomão. Por mais que esses homens fossem e eram, né, amados por Deus, nenhum deles poderia morrer para salvar a humanidade. Por mais que fossem perfeitos, essa perfeição ela era incompleta. Somente o Filho de Deus, né, somente Jesus, teria condições de fato de remir, né, toda a humanidade. Então Jó ele mais ou menos tem essa percepção. Logicamente que Jó está num tempo bem distante de Jesus. Mas Jó entende que por melhor que ele seja, não é o suficiente para que ele possa se aproximar de Deus. Né? Isso era o entendimento de Jó. Dessa forma, a autopurificação ela não passava de uma presunção. Olha o que ele vai dizer lá em Jó, capítulo 9, versículo 30 e 31. Diz assim, ainda que me lave com
água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ou seja, Jó tem o entendimento que por mais que ele se lavasse, que ele estivesse limpo, não era o suficiente para que ele obtivesse essa aproximação de Deus. Jó entendia, Deus é santo, não é? E Jó sabia que era pecador. Então, o grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma: é verdade que onde há sofrimento, há pecado? Na verdade, veja, vou repetir, onde há sofrimento significa dizer que tem pecado? Na visão dos amigos de Jó, sim. Na visão de Jó, é claro que não. Por quê? Porque Jó sabia que não tinha errado com Deus. E que tudo que ele estava passando não era sinal de pecado. Bom, era porque Deus quis. Era uma aprovação. Não é? Ele entendia que Deus ele deu a ele e Deus tirou. Se o Deus foi benevolente em tirar, enfim, ele foi justo em tirar também. Não é? Então, para Jó, tudo que ele estava passando, Jó tinha a consciência de que não era pecado. Os amigos de Jó já pensavam diferente. Diziam para Jó: Jó, você está nessa situação porque há pecado oculto. Você precisa se reconciliar. E Jó sabia que não. Por mais que ele fizesse, enfim, não era o suficiente. Né? E aí vamos seguir aqui. E aí assim, nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Veja, meus irmãos, o sofrimento ele pode sim ser uma consequência de pecado. É claro, eu não estou descartando essa hipótese. Porém, não significa dizer que todo sofrimento seja pecado. Então, a gente não pode já ir acusando. Precisa conhecer. Os amigos de Jó o estavam acusando de que o sofrimento dele era pecado. E ele tinha a tranquilidade de saber que não tinha feito nada errado diante de Deus, mesmo sabendo que era imperfeito. Não é? Então, o pecado visto como quebra na visão de Bildade, quebra da moralidade tradicional. Então havia no tempo de Jó e os amigos de Jó aquela percepção do moralismo como tradição. Né? Ou seja, o que vem a ser moralismo? Bom, eu coloquei aqui uma definição simples. Tá? Moralismo é parte das... Existem muitas definições, eu trouxe aqui acerca da filosofia. Parte da filosofia que trata dos costumes, dos deveres, isso é moralismo, e do modo de proceder dos homens nas suas relações com os semelhantes. Então, seria, né, o moralismo, por exemplo, no tempo de Bildade, o que se tinha por tradição naquela época. Então, Bildade ele defendera a moralidade dos seus dias. E a moralidade dos seus dias era: o justo não pode sofrer. Se está sofrendo é porque está em pecado. Não é? E aí, todavia, não podemos falar de uma ética ou uma teologia moral de Bildade, mas simplesmente de um moralismo que está fundamentado numa tradição. Tá? E aí ele começa, de certo ponto, né, a subversão da ordem moral. Ou seja, Bildade simplesmente ele repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas. Para Bildade, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade que estava estabelecida. Ou seja, Jó quebrou a moralidade e, portanto, estava sofrendo as consequências por isso. Como o entendimento de Bildade era o de que o universo ele é controlado por leis morais inflexíveis, que, ao quebrá-las, Jó sofreu as consequências. Então, Bildade acreditava, como a gente já discutiu aqui e já falei algumas vezes, né, já nessa lição de hoje, Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus eles prosperavam, por isso era assim, pois isso era apenas uma ilusão. Ou seja, então quer dizer que só os justos é que prosperam? Será que os maus não prosperam? Né? Obviamente que Bildade aqui ele não chegou a travar um diálogo com Jesus. Se ele tivesse, ele saberia, não é? Como o próprio Cristo disse, e a própria Bíblia falou também, né, já no Antigo Testamento, que a gente não esteja invejoso pela prosperidade
dos ímpios, tá? Porque aquela prosperidade, em muitas situações, né, ela está ligada ali à desonestidade, né, a princípios contra a moral da sociedade, nesse caso sim, né? Então Bildade, ele acreditava que não adiantava Jó achar que os maus ele prosperava. Ou seja, e a gente sabe, né? A gente sabe quantas pessoas aí distantes de Deus, cometendo pecados diversos, mas têm uma vida material próspera. E isso não significa dizer, aquela pessoa tem mais do que eu, então ela é mais justa do que eu. Ou seja, não existe essa relação. Jó sabia que o fato dele, naquele momento, estar em baixa, não é? Ou seja, em decadência material, e muitos maus em prosperidade e bonança material, Jó entendia que não é porque aqueles que estavam ricos eram justos e porque ele estava naquela condição de pobreza que ele era injusto. Jó tinha ciência de que, não, eu agora não tenho, né? O mesmo Deus que deu foi o Deus que tirou, enfim, mas isso não impede, não é? Que assim, isso não me faz alguém que esteja em pecado pelo fato de eu ter pouco. Ter mais dinheiro não é sinônimo de prosperidade, não é sinônimo da bênção de Deus. É um indício, pode ser sim, claro, Deus abençoa aqueles que o amam, aqueles que lhe obedecem, isso é um fato, não é? Mas aqueles que não têm, ou que têm menos, isso não significa dizer que não tem a bênção de Deus. E Jó está tentando, no seu diálogo aqui travado com o seu amigo, mostrar que o fato de se ter, isso não significa dizer que aquela pessoa seja justa, né? E aí, o capítulo 19, né, de Jó, ele é dedicado exatamente à defesa de Jó. Jó estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral, sendo, portanto, inocente e que o seu sofrimento não teria razão aparente. Ele estava sofrendo, mas não havia uma razão que ele pudesse racionalmente explicar por que ele estava sofrendo, né? Mas, diante das acusações dos amigos, entre eles Elifaz e Bildade, ele está disposto a abandonar toda a tentativa de se auto-justificar, né? Veja lá, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 19. Vamos ler do versículo 21 ao versículo 24, que diz assim: portanto, tende compaixão de mim, meus caros amigos, seja falando. Tende misericórdia da minha pessoa, pois foi a mão de Deus que me feriu. Por que me perseguis como Deus? Por que me perseguis como Deus está procedendo? E mais, não vos fartais jamais de consumir a minha carne. Ah, quem dera as minhas palavras fossem escritas. Sim, fossem todas gravadas em um livro histórico. Quisera eu elas fossem talhadas a ferro sobre o chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Jó ele não quis mais se defender, né? Ao invés disso, ele apela para alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. Aqui a gente faz uma relação, né? É aqui que Jó ele contempla a cruz. No versículo 25. Olha só o que aqui diz o versículo 25. Contudo, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Então, Jó entendia aqui. Jó contempla, muito antes da própria cruz, Jó contempla aqui a cruz. A palavra Redentor aqui, no hebraico, ela traduz, né, significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer sua própria defesa. Então, o que é que acontece? Alguém estava sendo condenado injustamente, ele não tinha condições de fazer a defesa, alguém da família ia lá e o defendia, né? Estava ali velando por ele. E aí os primeiros líderes da igreja entendiam que nesse momento aqui, Jó, ele estava predizendo a ressurreição de Cristo. Ou seja, Jó estava apelando para um mediador, né?
para o mediador, quando ele diz: eis, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender. Ou seja, isso aqui ele está prefigurando, né, aqui a pessoa de Jesus Cristo. O pecado, aqui o terceiro e último ponto, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Então, o terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar a Deus e para rebaixar Jó. No capítulo 25 de Jó, ele destaca a onipotência de Deus. Ou seja, Deus é grande e poderoso. Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. O Deus defendido por Bildade, nós não encontramos na Bíblia. Não é? A gente não é revelado na Bíblia Sagrada. O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também. Veja, vamos fazer aqui um questionamento, porque na visão de Bildade, Deus é grande. Bildade entendia que Deus era grande, mas Bildade não conseguia relacionar essa grandeza de Deus também com o seu amor, não é? A sua graça. E aí, assim, o conceito, essa ideia de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito desse Deus ser compassivo e amoroso? Ou seja, claro que sim, só que Bildade não conseguia relacionar grandeza e amor juntos nesse mesmo Deus. Deus não deve ser visto, é importante que a gente entenda, apenas por sua força, apenas em sua força. Mas Deus deve ser visto e entendido, sobretudo, por seu amor. E era isso que Jó compreendia. Quando Jó diz: eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender, Jó entendia a grandiosidade de Deus, mas também o seu amor, que exatamente os amigos de Jó não conseguiam fazer essa relação. Ele não disciplina simplesmente porque é grande. Deus não se disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano. Mas Deus muitas vezes nos disciplina porque Ele nos ama. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus que a Bíblia apresenta, o Deus de Jó, é poderoso e glorioso, mas principalmente é um Deus misericordioso e um Deus gracioso. Então Jó compreendia isso. Jó, ele entendia que de fato Deus é justo, Deus é grande, mas Deus ele é amor. E os amigos de Jó, tanto Elifaz, que foi na lição que a gente tratou, né, anteriormente, quanto o próprio Bildade, eles não conseguiam entender acerca dessa relação onipotência de Deus e graciosidade, amor da parte de Deus. Não é? Então, a teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto, a gente pode responder agora claramente que não. Não é? Ou seja, não significa dizer que se alguém está sofrendo é porque tem pecado oculto. E o maior exemplo disso é exatamente de Jó. Jó, ele estava sofrendo, mas isso não tinha relação com o pecado. Amém? Muito bem, graças a Deus por mais um estudo que conseguimos realizar, né, desse momento na nossa escola dominical. E se Deus quiser, domingo que vem estaremos aqui mais uma vez. Vamos orar encerrando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Deus santo, eterno e maravilhoso, te agradecemos, ó Pai, por mais um estudo que o Senhor nos possibilita e nos permite. Que possamos entender cada vez mais, ó Deus, a tua grandeza, mas acima de tudo, a tua graça e o teu amor. Continua abençoando a tua igreja, continua abençoando o teu servo pastor. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.